Graça e paz a todos que estão aqui e aos que estão assistindo. Meu nome é Douglas, esposo da Gabi e pai do Noah. Vocês podem vir aqui. Apresentá-los aqui, assim como vocês não me conhecem, talvez vocês não conheçam eles. Está aqui minha esposa e a minha promessa aqui, meu filho. Poucos aqui me conhecem ou sabem da minha história de conversão, mas isso é um assunto para um outro momento, para uma outra oportunidade. Eu estou aberto aí para convites para comer pizza na sua casa, se você quiser me convidar. E aí eu aproveito para contar a minha história para você. Talvez você esteja se perguntando: quem é esse cara, desse jeito, com essa cara, com esse estilo? Como o Tato convida uma pessoa dessa para trazer essa palavra? E é uma responsabilidade muito grande, porque é uma palavra de abertura para um novo normal que a gente começa a viver agora. E se você me perguntasse o porquê o Tato me convidou, eu também não saberia responder o porquê. Mas, no fundo, sabendo do Deus que ele serve, eu sei o porquê ele me convidou. Porque a gente serve o mesmo Deus. E o Deus que nós servimos, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e as fracas para confundir as fortes. É com muito prazer e temor que estou aqui para trazer uma palavra simples, prática, mas poderosa como o nosso Deus é. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 28 até o 34. Só fazer um destaque para o tema de hoje. Parece um tema aleatório e talvez muitas pessoas não entendam e possam falar: como assim é difícil confiar em Deus? Eu confio em Deus. Eu confio em Deus plenamente. Não é tão difícil assim, não é difícil. Mas eu quero que você se atente à palavra de hoje, porque essa palavra, por mais que ela seja simples, ela vai trazer um poder impactante na sua vida se você entendê-la. Em Mateus 6, 28 se inicia: E por que andais ansiosos quanto a vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Gostaria de ler novamente o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gostaria de pular lá para o Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo do 1 ao 6. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor, teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Vamos ter um momento de oração agora. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor Jesus. Costumo dizer oportunidade ímpar, Senhor Jesus, de falar sobre a Tua palavra, Pai. O Senhor sabe e conhece todos os corações, sejam eles aqui ou em suas casas, ó Pai. Que o Senhor possa preparar a atmosfera neste momento e trazer uma unção especial para esse dia, ó Pai. Senhor Jesus, de nada sai de mim, se não for a Tua misericórdia e a Tua graça em me usar, ó Pai. Eu sou apenas canal, Senhor Jesus. O Senhor é o Deus da unção. Que essa unção possa passar sobre a minha vida e atingir as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão assistindo e aquelas que ainda assistirão, Senhor Jesus. Eu creio na Tua ação multiforme, ó Pai. O Senhor não é um Deus limitado. O Senhor é um Deus grande, Senhor. Onipotente, onipresente, ó Pai. O mesmo Deus que está aqui é o Deus que está na sua casa. É o Deus que está te visitando. Pai, faça o Teu querer. Faça a Tua vontade, Senhor Jesus. Amém. Temos duas palavras aqui, em diferentes períodos. Uma no Novo Testamento e a outra no Antigo Testamento. Mas as duas são palavras de direcionamento, conforto e promessa de Deus para as nossas vidas. Ao preparar essa ministração, assim que o Tato me trouxe o convite, esse convite veio de muito amor e muito carinho de Deus através da vida dele. Fazia muito tempo que eu não tinha a oportunidade de pregar e eu tenho um acordo com Deus. Eu jamais peço para pregar, mas se Ele me der a oportunidade através da vida de uma pessoa, eu jamais vou negar. E ao preparar essa mensagem, não teve como eu não pensar no momento que a gente está vivendo agora. Estamos passando por um período difícil de incertezas, preocupações, ansiedades, medo e até desespero. Esse período tem mostrado para muita gente, inclusive para mim, que nada está no nosso controle. Nem a nossa própria vida e nem a nossa própria vontade. Vejo que diante dessa realidade de dificuldade, muitas dúvidas começam a surgir. E nós, acreditando em Deus, acreditando nessa palavra, me veio esse seguinte questionamento: por que das dúvidas? Porque se temos a palavra de direcionamento, de conforto, de promessa, e se acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas, por que é tão difícil confiar em Deus? Parece que estamos no meio do oceano formado por ondas de preocupações, confusões e em uma tempestade de medo, ansiedades e incertezas. E logo após questionar o meu eu, o meu ser, do porquê ser tão difícil confiar em Deus,
Deus me trouxe a revelação de 3 motivos. O Tato só me deu 2 horas para pregar. Estou brincando. Temos um tempo curto de pregação aqui. Talvez eu não consiga falar as 3. Mas o primeiro motivo foi o que mais me chamou a atenção. E o primeiro motivo, ele interfere, ele reflete inteiramente nos demais. O primeiro motivo veio através de 2 perguntas. E a primeira pergunta foi: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quero que você pense nessa pergunta. Eu fiz essa pergunta para diversas pessoas, sem julgamento. E a maioria delas me respondeu: Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, uma energia. Ele é tudo, o imensurável, o inexplicável, a esperança, o amor, a graça, a misericórdia, o onipotente, o onipresente, o onisciente, o alfa, o ômega, a verdade e o verbo que se fez carne. E eu posso dizer que sim, Deus é tudo isso. Tudo isso e muito mais, claro. Mas se eu parar para pensar, esses são os atributos, as características da natureza de Deus. Outras pessoas responderam que Ele é Pai e companheiro. E 2 pessoas que eu perguntei responderam que Deus é uma pessoa que não vemos, mas que está presente. Foi interessante ouvir diferentes perspectivas de Deus através de diferentes pessoas. E uma coisa eu entendi ao ouvir essas pessoas falando e passarem a visão, a perspectiva delas sobre Deus. Eu entendi que eu não posso dizer que tal pessoa não conhece a Deus, porque ela conhece a Deus da maneira dela, pelas próprias experiências ou crença. Só que depois dessa pergunta, depois das respostas, depois de eu ter entendido que eu não posso dizer para tal pessoa que ela não conhece a Deus, eu fiquei com um ponto de interrogação gigante na minha cabeça e perguntei: Deus, tá bom, eu não posso dizer que elas não conhecem a você, porque de fato elas conhecem de alguma maneira. E qual que é o sentido disso? O que o Senhor quer dizer com isso? E foi logo após eu questionar a Deus o que Ele gostaria de dizer com isso, veio a segunda pergunta. E a segunda pergunta foi: quem Deus quer ser para nós? Quem Ele quer ser? Eu não sei se você já teve esse tipo de revelação ou se você já fez essa pergunta para Deus. Deus, quem o Senhor quer ser para mim ou na minha vida? Essa segunda pergunta, diferente da primeira, eu não compartilhei, eu não perguntei para ninguém, eu guardei para mim e fiquei a semana inteira escutando louvores e esperando Deus ministrar. E perguntando para Deus: Deus, quem o Senhor quer ser para mim? E foi quando Ele começou a falar, através de louvores, através da palavra dEle, que quem Ele quer ser para mim é ser pai, amigo e irmão. Em 1 João 12, temos a confirmação de que Deus quer ser o nosso Pai. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em João 15,15, temos a confirmação de que Deus, por intermédio de Jesus, porque é uma trindade, eu não tenho como separá-los, Ele me traz a confirmação de que Ele quer ser o nosso amigo. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E a convicção de que Deus quer ser e é o nosso irmão está em Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão e minha irmã. E durante essas ministrações diárias que trazendo para mim do quem Ele quer ser na minha vida, quem Ele quer ser para mim, eu comecei a sentir muito forte a presença de Deus e Ele falando muito forte na minha vida. E eu quero trazer tudo isso para vocês hoje aqui. Vemos 3 condições que falam muito sobre o que Deus quer ser para nós. E quando eu olho para essas 3 condições de pai, de amigo e de irmão, eu só tenho um entendimento através delas. O que Deus quer é relacionamento, é intimidade e é profundidade. E um dos motivos do porquê é difícil confiar em Deus é a falta de intimidade, profundidade no relacionamento com Ele e para Ele. Talvez você esteja falando dentro de você que você conhece a Deus. E quem é essa pessoa que está aí falando que eu não conheço a Deus? Talvez você conheça a Deus da sua maneira, mas Deus quer se revelar de uma maneira diferente para você. Deus, Ele não quer ser apenas o Todo-Poderoso. Deus, Ele quer estar perto de você. Deus, Ele quer estar junto com você. Ele quer se revelar a nós. Ele não precisa da nossa reafirmação, dizendo que Ele é o Todo-Poderoso, dizendo que Ele é o Criador de todas as coisas, dizendo que Ele é o onipresente, o onisciente. Não, Ele não precisa dessa reafirmação de quem Ele é, porque Ele é o que Ele é. Essas são as características dele, e ninguém pode tirar isso. Ele quer que você o tenha como pai, amigo e irmão, e que deixe de conhecê-lo superficialmente e decida conhecê-lo profundamente. Há tanta coisa que Ele quer falar, há tanta coisa que Ele quer revelar para você, há tanta coisa que Ele quer fazer, e há muita coisa que Ele quer curar em sua vida. Mas para que Ele possa falar, você precisa ouvi-lo. Para que Ele possa fazer, você precisa se abrir. E para que Ele possa te curar, você precisa querer ser curado. Veja o que Deus faz. Ele se coloca em uma posição de igualdade, mesmo sendo todo-poderoso, porque mais importa a Ele ter um relacionamento comigo e com você do que o poder. Porque o poder dele ninguém pode tirar. Ele é o poder é dele. Mas o que Ele quer, o que Ele deseja, é que nós tenhamos uma relação de intimidade,
de profundidade com Ele. Essa semana foi a semana de conversar com os meus amigos, de fazer algumas perguntas em vista da ministração. E eu conversei com um amigo que nós tivemos uma caminhada junto durante a minha conversão, o início. E conversando com ele, com Pedro, ele me disse uma coisa muito forte que me impactou. Que ele disse que um dos maiores poderes de Deus foi se diminuir para nos amar e se fazer acessível. E será que Ele se diminuir para nos amar e nos dar acesso a Ele tem valido a pena para Ele? Porque nós estamos aproveitando e tentando conhecê-lo cada vez mais ou não? A gente tem deixado Ele de canto, a gente tem a extrema consideração por Ele de Deus. Mas será que esse livre acesso que Ele nos deu, que Ele nos dá todos os dias, nós temos acessado? Nós queremos acessar? Ou não? Nós queremos ou não, ou nós só queremos conhecer a Deus ou colocar Ele apenas como Todo-Poderoso? Será que nós temos dado valor a isso? Eu não sei se nós esquecemos ou se nós não entendemos. Mas hoje, Deus, Ele vem trazer isso fortemente. Ele vem trazer para você aquilo que talvez você deixou de entender, que Ele é Pai. E o Pai cuida do Filho. Que Ele é o amigo confiável. Que você pode contar todas as coisas a Ele, que você pode desabafar. Que Ele é o irmão que vai estar junto com você. Aonde quer que você esteja. Ele está trazendo isso. Deus, Ele quer estar perto. Ele não quer que você o coloque longe. Porque às vezes quando nós trazemos apenas as qualidades de Deus, da natureza dele, nós colocamos Ele numa posição muito distante da gente. Porque como nós, pecadores, vamos ter até acesso ao Todo-Poderoso, como nós, pecadores, vamos ter acesso ao Criador de todas as coisas, e a gente vai colocando Deus longe, quando o que Ele quer estar é perto da gente. Eu sinto que pessoas estejam entendendo esse momento. O que Deus quer fazer. Eu sinto que pessoas estejam entendendo esse momento, a posição que Deus quer se colocar na sua vida. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que sutilmente
está se movendo através e na vida de vocês. Hoje Deus está falando, eu não tenho um olhar de julgamento para você. O que eu tenho são os meus braços abertos para te receber, para te acolher, para te abraçar. Voltando para os trechos de Mateus e Deuteronômio, focando nesse primeiro motivo do porquê é difícil confiar em Deus, que é a intimidade com Ele, que é o relacionamento com Ele. Como que eu vou buscar em primeiro lugar alguém que eu não conheço? Como eu vou escutar a voz de Deus se eu nem sei o tom dela? Como que eu vou confiar em Deus se eu não conheço Ele em profundidade? Apenas superficialmente, através das experiências dos outros. Uma coisa é que Deus toque em meu coração agora para dizer: você não precisa sofrer para conhecer a Deus. Deus está disponível hoje. Deus está disponível a qualquer momento. Basta você decidir por Ele. E eu não estou falando apenas de conversão, de abrir o coração, não, eu estou falando de intimidade. Porque você pode estar na igreja há anos e não ser íntimo de Deus. Ou você pode ter entrado na igreja há um dia e já ter entendido isso e estar andando, caminhando com Ele. Então não tem nada a ver com relação a tempo de conversão, conhecimento, não. Tem a ver com decisão. Você precisa decidir. Você precisa querer se relacionar com Deus. Não basta Deus querer, porque Ele quer. Conversando com o Gustavo essa semana, a gente estava conversando sobre isso e eu falei que é a mesma coisa se Ele quisesse me conhecer. Mas se eu não quisesse conhecê-lo, como que a gente ia conseguir criar vínculo? Como que nós conseguiríamos nos tornar amigos? É a mesma coisa com Deus. Deus está aberto, mas você talvez não esteja. O segredo está no conhecer a Deus. Está no relacionamento. Porque se tivermos intimidade com Deus, a confiança vem naturalmente de uma maneira sobrenatural. E ainda que estejamos no meio de um oceano, formado por ondas de preocupações, confusões e em uma tempestade de medo, ansiedade e incertezas, teremos a certeza que Ele surgirá no meio das ondas e da tempestade, caminhando sobre a água, trazendo a calmaria e a paz. Porque o conhecemos verdadeiramente. E sabemos que o Pai, o amigo e o irmão nunca irá nos abandonar. Nunca. Às vezes as pessoas que não entendem confundem intimidade com Deus com religiosidade. Intimidade com Deus não tem nada a ver com religiosidade. É totalmente oposto. Os caminhos são opostos. A religiosidade afasta e o que Deus menos quer é ter você longe. A religiosidade, ela mata. E o que Deus quer é te dar vida e vida em abundância. A religiosidade julga. Deus educa. Deus direciona. Quando você é íntimo de Deus,
Você deixa de fazer muitas coisas porque você o conhece tão bem que você sabe que tais coisas vão desagradá-lo. Mas para vivermos isso, para entendermos isso, precisamos decidir todos os dias em querer conhecer mais de Deus e nos abrir totalmente a Ele. Pode parecer estranho, mas com base nas coisas nas respostas que eu escutei, eu queria que você esquecesse um pouquinho quem é Deus para você agora. E que você começasse a desejar a ter um relacionamento com Deus da maneira que Ele quer. Gostaria que você deseje ser íntimo a Ele. Eu ia fazer isso no final, mas eu sinto que é hora de fazer. Então, eu gostaria de direcionar essa oração agora. Coloque a mão no seu coração, se possível. E que essa palavra que você já está entendendo, essa palavra que Deus já está revelando para você, comece a entrar no seu coração, na sua vida agora. E que Deus possa te abraçar nesse momento. E que você sinta o abraço não do Todo-Poderoso, mas que você sinta o abraço do Pai. Que você sinta o abraço do amigo. Que você sinta o abraço do irmão agora, te consolando. Que você possa sentir a unção ultrapassando toda a barreira da incredulidade e do ceticismo agora. E que Deus comece a preencher esse vazio que muitas vezes você sente. Que você comece a sentir que Deus está ao seu lado agora. Pai amado, Pai querido, eu creio que o Senhor não é apenas uma energia. Eu creio que o Senhor não é apenas o poder. Eu creio que o Senhor é uma pessoa. E eu creio que o Senhor quer se revelar agora, neste momento. Na simplicidade de um pai, na simplicidade de um amigo e na simplicidade de um irmão. Eu creio que o Senhor quer que nós tenhamos uma relação de intimidade contigo, porque ao entendermos quem o Senhor quer ser para nós, a tempestade, as ondas, o furacão serão apenas detalhes, porque nós entendemos que através neles, o Senhor agirá com paz, com calmaria. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está movendo as águas a favor dos teus filhos, ó Deus, nesse momento. Eu creio que o Senhor está visitando os lares, ó Pai. Os lares, ó Pai, que
talvez estejam passando por um momento difícil, que estejam enfrentando, ó Pai, problemas. Mas eu sei que o Senhor já está dando todo o suporte, ó Pai, porque essas pessoas estão entendendo a Tua palavra. Estão entendendo, ó Pai, que o Senhor quer estar presente na vida deles, de uma maneira real, de uma maneira intensa, ó Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor Jesus, para que todos os dias das nossas vidas, nós venhamos nos ansiar em querer conhecer mais de Ti, ó Pai. Senhor Jesus, a Tua unção, ela é real, ela é verdadeira, ó Pai. Toca, Senhor Jesus, em cada vida, aqui neste lugar. Toca em cada vida, Senhor Jesus. Em cada casa, em cada lar, em cada família, ó Pai. E que possamos ouvir, Senhor Jesus, testemunhos, dizendo, ó Pai, que o Senhor fez o sobrenatural após o entendimento, Senhor Jesus, daquilo que eu preciso fazer, que é buscar, ó Pai, ter intimidade contigo, Deus. Abençoe, Pai, a vida de cada um. Neste momento, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo o sobrenatural, Pai. Que Deus possa se revelar dia a dia. Você precisa querer. Você precisa pedir. Você precisa abrir o seu coração. Queria chamar o Tato aqui. Deus, Ele não quer nem ao menos 2 metros de distanciamento, independente do momento que estamos vivendo. O que Deus quer é estar aqui, como Pai, segurando na sua mão, no momento de dificuldade. Ele quer estar ao seu lado, como irmão, apoiando, suportando. Ele quer estar ao seu lado como amigo, escutando tudo aquilo que você tem para dizer. Sejam reclamações, sejam pedidos. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. E o que você quer? O que você quer? Sinta Deus tocando na sua vida. Sinta Deus transformando o seu entendimento agora. E peça a Ele. Peça a Ele o entendimento. Peça a Ele que você quer conhecê-lo mais. Deus, Ele tem algo especial para você. Eu não falo de coisas materiais. Eu não falo de coisas palpáveis. Porque as coisas materiais e as coisas palpáveis, elas vão ser acrescentadas na sua vida se você entender que a busca da presença dEle, que a busca de conhecê-lo mais, é o alvo principal. As demais coisas serão acrescentadas, assim como fala a palavra de Deus, a qual nós lemos.
Conversando com outro amigo essa semana, ele me questionou algo interessante, que já foi parte do meu questionamento também, e talvez você também tenha se questionado. Ele me perguntou por que pessoas que conhecem a Deus passam dificuldades. Por que pessoas que supostamente conhecem a Deus passam por problemas, passam por lutas, passam por batalhas. E eu quero trazer essa mensagem para você. O sol, ele nasce para todos, para o mal, para o bom. A chuva, ela cai para todos, para o justo, para o injusto. Então eu não sou hipócrita em dizer que se você conhecer a Deus, você não terá problemas ou não passará dificuldades. Mas a maneira que você vai passar por elas, a maneira que você vai enfrentar elas, será muito diferente. Porque você sabe que você não está passando por elas sozinho, e sim com Deus, seu Pai, seu amigo e seu irmão. Queira conhecer a Deus. Não importa o tempo que você tem de conversão. É vaidade. Essa palavra é para todos. É todos os dias. Querendo conhecer mais de Deus. Talvez você tenha vergonha porque pecou. Por isso parou de buscar a Deus. Talvez você sofreu com alguma perda, por isso que você parou de buscar a Deus. Para você que sente vergonha, porque pecou ou está pecando, o que eu tenho para te dizer hoje é que Deus não está interessado na sua vergonha ou no seu pecado. Deus está interessado em você. Ele te espera de braços abertos e uma mesa farta de amor, de graça e misericórdia. O tempo está acabando e, como eu imaginava, eu não conseguiria dizer os outros dois motivos, mas esse é o principal motivo. Hoje é o que Deus quer que você entenda. Que Ele quer um relacionamento de intimidade. Ele quer entrar aonde você não está deixando Ele entrar. Ele quer fazer aquilo que você está tentando fazer. Mas para você entender isso, você precisa querer entender a Deus, querer conhecer mais de Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler uma resposta de uma das pessoas que eu perguntei o que é Deus para ela. E eu confesso que ao ler essa mensagem, eu comecei a chorar, eu comecei a sentir uma diferença de convicção de quem é Deus. Eu esperava uma resposta, uma boa resposta, porque essa pessoa, ela me inspira em questões espirituais e como ser homem também. Mas essa convicção, ela acabou comigo. Eu perguntei para ela: quem é Deus para você? E ela me respondeu de bate e pronto: Deus é meu Pai. Dele tenho incondicional proteção. Alguém que sempre está disponível para me ouvir. Espero carinho quando estou perdido. Tem muita sabedoria quando preciso de um bom conselho.
Dele recebo respaldo e incentivo em tudo que eu faço. Respeito os seus princípios e repreensão quando faço a coisa errada. Gosto muito de conversar com ele, pois tem muita coisa, muita história, muita revelação para me contar. E sempre aprendo a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. E o que mais gosto nele, ele nunca subestima a minha inteligência e a minha vida e a minha vontade. Ele me concede o livre-arbítrio, mas nunca tive dúvida de que, seguindo seus passos, sempre serei próspero. Também se cometo erros intencionalmente, se eu sinceramente me arrepender, ele logo me recebe como se nada tivesse acontecido. Se eu fui muito simplista, além dele ser tudo isso que já falei, o meu Pai é dono do ouro, da prata, dono de tudo que existe, e posso me gabar dizendo que ele é o maior. Quando eu li isso, eu falei, é essa convicção que eu quero ter. E não sei se é a mesma convicção que você quer ter, mas uma coisa eu sei. Deus, Ele quer um relacionamento de intimidade com você. E a partir desse momento que você tiver um relacionamento de intimidade com Deus, não será difícil confiar nele. Porque você já conhece as características dele. Você vai passar a conhecer ele como a pessoa de Deus. Então, qualquer dificuldade, qualquer problema, você terá a certeza que ele estará ali contigo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, ele estará ao seu lado para te responder. E você vai começar a escutar a voz de Deus de uma maneira que jamais você escutou. Você vai começar a viver experiências que jamais você viveu. Você vai deixar de conhecer a Deus, de ouvir falar, mas vai passar a conhecer a Deus, de caminhar com Ele. Se você entendeu essa palavra, se você praticar em querer conhecer a Deus, as coisas se tornarão mais fáceis na sua vida. Em questão de paz, de espírito, em questão de tranquilidade, em questão de saber que quem está ao teu lado é o Todo-Poderoso, que está pronto para te ajudar, que está pronto a te consolar.